Oh, glória. Sansão se achava forte, ainda se via como mesmo um homem ungido, mas o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Ele não sentia, ele não percebeu, mas não houve dor imediata. Foi uma morte espiritual assintomática. Ele continuou funcionando no automático, porque tem muita gente que está na igreja, ele está funcionando só no automático, mas a relação da morte assintomática são sintomas que às vezes ninguém percebe.